Boa tarde. Vamos então para a nossa aula número 3. Quero começar com uma frase de Martin Luther King, que foi um pastor americano que lutou contra a segregação racial lá. Morreu, foi assassinado em 68, em 64 ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Martin Luther King. Muito bem, nossa aula de hoje será esse desenho aqui, que tem um corte novo, que é esse corte ABC, que é um corte triangular, nos moldes deste modelo aqui que eu fiz. Cortei aqui essa ponta, como se eu passasse aqui uma lâmina, assim, para tirar esse canto aqui fora. O outro não, o outro fica, certo? Só para vocês terem ideia. Muito bem, a gente começa então com uma folha, com margem, legenda de 2 centímetros, porque o desenho também é bem grande. Vamos deixar 12,5 da margem para cima, 7,5 da margem para o lado. O outro ponto 20 centímetros de cima para baixo, a partir da margem, e 10,5 da margem para o lado. Como sempre, esses dois pontos aqui, o primeiro vai ser para fazer a perspectiva e o segundo vai ser para fazer a projeção. Eu já comecei aqui com as régua fixa, esquadro alinhado, as 3 linhas principais com as dimensões que são as seguintes: 7 centímetros na largura, daqui para cá, 4 centímetros na profundidade e 6 centímetros na altura. Então, a gente só escorrega o esquadro para fechar o sólido. E ele vai ficar assim, linhas finas e auxiliares. As minhas são um pouco mais grossas por causa do vídeo. Vamos começar com o corte ABC. A gente nunca pode usar como referência essas linhas inclinadas aqui. A gente sempre vai usar as linhas em 30 graus ou verticais. O A está na metade da profundidade, o C está na metade da altura e o B está na metade da largura. Então, vai ficar 2 centímetros daqui para cá, 2 centímetros, 3 centímetros de baixo para cima ou de cima para baixo, porque é na metade, e 3,5 daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Aqui é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Para traçar esse corte, eu vou simplesmente ligar os pontos. Eu não preciso apoiar o esquadro, porque essa linha é uma linha inclinada. A com C, A com B e B com C. Só isso. O próximo corte será o plano inclinado que eu tenho aqui na frente também, que é esse aqui. Ele tem 1 centímetro de altura, esse ponto aqui de baixo, de cima para baixo, 2 centímetros de largura e 1 centímetro de profundidade. Então, eu vou primeiro construir aquele paralelepípedo que contém a rampa, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, primeiro eu vou colocar as medidas e imaginar aquele tijolinho que contém 1 centímetro para cá, 2 para cá e 1 para baixo. Ela vai ficar numa posição visível. Se ela fosse mais inclinada, ela ficaria escondida. Mas eu faço primeiro paralelepípedo, então aqui uma linha em 30 graus, que vai se encontrar com essa aqui em 30 graus. E esses dois pontos eu vou simplesmente ligar um com o outro, também com o esquadro não apoiado, porque também é uma linha inclinada. Agora, como é que eu vou achar o ponto do lado de lá? Aí a gente vai fazer de novo a mesma coisa, sempre naquele princípio de que linhas opostas são iguais e paralelas. Essa aqui vai se repetir a partir deste vértice de forma igual e paralela aqui para baixo. E esta aqui vai se repetir de forma igual e paralela daqui para o lado. E esses dois vértices aqui vão gerar uma aresta que é igual e paralela a esta. Então, é só ligar nesse caso, que eu já tenho as outras. A outra linha, no caso. Esse corte aqui de trás, ele é igual ao corte que nós fizemos na semana passada,
que é esse aqui. Só que é em outra posição, ó. Se eu fosse virar o sólido, vocês veriam que ele também tá no mesmo lugar. Então, eu vou fazer primeiro o contorno. Ele também fica na metade da largura, 13,5, na metade da profundidade, 2 centímetros. Então, ele é alinhado com o A, assim. Ele é alinhado com o B, assim. E agora eu vou fazer ele como se ele fosse transparente. Então, de cada um desses 4 vértices, eu vou fazer uma linha vertical, que eu não vou enxergar de verdade, mas eu vou fazer só para vocês verem como ele ficaria. E eu vou medir 1 centímetro, eu quero que esse corte seja 1 centímetro para baixo. E vou de novo usar aquele princípio, ó. Aresta igual e paralela, esta é igual e paralela a esta, que gera um vértice, que gera uma linha igual e paralela a essa, a partir desse vértice. Aqui embaixo também, uma igual e paralela. E aqui uma igual e paralela a essa lá de cima. Disso aqui tudo, eu vou reforçar um pouquinho essa aqui para vocês enxergarem melhor. Disso aqui tudo, se ele fosse transparente, ele seria assim. Disso aqui tudo, eu vou enxergar só esse pedaço aqui. Então, agora eu vou dar uma limpada, porque ele ficou um pouco confuso. Ele ficou assim, e agora falta só esse corte aqui. Ele tem 2 centímetros daqui pra cá, 2 centímetros daqui pra cá, e ele tem 3 de altura, que ele também tá alinhado com o C. Então, ele tá alinhado com o C aqui. 2 daqui pra cá e 2 daqui pra cá. E ele vai lá pra dentro 1 centímetro. Então, daqui pra cá e daqui pra cá. Então, aqui tá o contorno. Ele vai lá pra dentro 1 centímetro. Então, é a mesma situação que nesse aqui de cima. De cada vértice, poderia fazer uma linha se fosse transparente, mas eu vou fazer só aqui, que é a linha que eu vou efetivamente enxergar. 1 centímetro pra dentro. E aí, assim, daqui eu vou fazer uma igual e paralela a essa, mas daí vocês vão lembrar que ela ficou parcialmente escondida aqui, né? Desse vértice eu vou fazer uma igual e paralela a esta. Daí vocês também vão lembrar que ela vai ficar aqui parcialmente escondida, ó. Teria mais uma aqui e fecharia o paralelepípedo ali atrás. Então, esse aqui é o sólido, eu vou apagar e vou reforçar as linhas. Então, apaguei, agora eu vou reforçar primeiro nesse sentido aqui, escorregando o esquadro, sempre no sentido oposto ao grafite, ou à linha que eu tracei, para não borrar o grafite. Agora, nesse sentido aqui, vou puxando o esquadro, à medida que as linhas vão aparecendo, eu vou traçando. Aí, as verticais. Também começo de um lado, vou passando, e depois das verticais eu vou fazer as inclinadas. Lembrando que as inclinadas eu faço sem apoiar o esquadro na régua. Muito bem, agora vamos para a projeção. Colei a régua aqui do lado, alinhada. Vou fazer aqui uma linha horizontal, puxo para baixo, faço a outra vertical. E é de 45 graus. E vou marcar aquele meio centímetro para cada lado. Marquei meio centímetro dessa linha para cima, vou fazer uma horizontal. Desse ponto para cima eu vou marcar 6 de altura, já fiz essas medidas previamente, que é a altura do sólido daqui para cima. Medi aqui meio centímetro e mais 7, que é a largura do sólido. Então, vou apoiar meu esquadro na régua, apoio ele, e o outro esquadro apoiado neste primeiro. Vou fazer uma vertical e outra vertical. Aqui eu tenho o ponto X, esse, que é esse aqui. Aqui eu marquei também meio centímetro para baixo, vou fazer uma linha até a linha de 45 graus, que também eu marquei, então, daqui para cá, 4 centímetros, que é a profundidade do sólido. Achei esses 2 pontos aqui na linha de 45 graus, que eu vou
com o esquadro apoiado, levar lá para a vista lateral. Então, eu tenho aqui as 3 vistas, lembram que aqui é o X, aqui eu teria o Y, que vai estar aqui, e aqui eu teria o Z, que vai estar aqui, XYZ. Essa projeção eu não vou fazer inteira, porque eu quero que vocês façam alguns cortes também, mas eu vou explicar o corte ABC, que é um corte novo para vocês, que é que nem este aqui. Como é que ele ficaria visto de frente? Não considerem esses outros cortes, tá? Imagina que ele é inteirinho. Como é que ele ficaria se eu olhasse esse sólido de frente? Quando eu olho esse sólido de frente, olha, eu enxergo o contorno do sólido e o triângulo tá ali, né? Então, aqui eu teria o A, o C e o B aqui, tá? Ó, o A, o B e o C. O C tá na metade da altura, então ele tá aqui a 3 centímetros de altura. O B tá na metade da largura, então ele tá a 13,5. Aqui é o C, aqui é o B. E o A tá lá no canto, ó. Ele não vai cair fora, né? Ele não vai cair fora, eu vou enxergar ele. Deixa eu ver como é que fica bom aqui pra vocês. Ele vai ficar aqui no canto, então eu vou continuar enxergando o retângulo, certo? E nesse caso aqui, a única coisa que eu vou fazer para representar o ABC na vista da frente é ligar o C e o B, só isso aqui. Tá? Então vai ficar o retângulo com o triângulo ABC. A mesma coisa vai acontecer quando eu vou olhar de cima. Nesse caso, então, o A e o C tem que estar nesse alinhamento. O A, quando eu olho de cima, ele está na metade da profundidade, então ele estará aqui a 2 centímetros. E o C, o B, vou passar o B primeiro, que é mais fácil. O B tá bem aqui na frente, na metade da largura. Eu já tenho ele marcado na vista da frente, então eu só transfiro nesse alinhamento aqui o B. Aqui é o B, aqui é o A. E o C também tá nessa linha aqui, ele vai estar lá embaixo, ó, aqui no canto. Da mesma forma, antes, como eu tava vendo o sólido de frente, agora eu vou olhar ele de cima. O C tá aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então, eu também enxergo esse triângulo aqui, ele parece um triângulo retângulo, né? Tá? E aqui também, então, só vou ligar A e B. A e B. E na lateral, o que que eu vou fazer? Vou só transferir os pontos, ó. O A e o B tem que estar aqui em cima. O C tem que estar nessa altura aqui, ó. Aonde ele vai estar bem aqui no cantinho, que é o C, né? Por quê? Porque ele se junta com o C, que veio aqui pro lado e vai ali pra cima. Então, C se encontra com o C aqui. Aqui também é a linha do B, ó. Então, o B tá nessa linha aqui e vai se encontrar com o B que vem dali aqui. Então, aqui é o B. E o A tá aqui na vista superior. Vou marcar ele aqui na linha de 45. Daqui ele sobe até se encontrar com o A lá da vista de frente, ABC. Da mesma forma, quando eu olho de frente, eu enxergo o triângulo. Quando eu olho de cima, eu enxergo, deixa eu ver aqui, eu enxergo o triângulo. E quando eu olho de lado, eu também vou enxergar o triângulo, né? Aqui tá o cantinho, ó. Deixa eu ver se eu... Ai, tá meio ruim pra vocês enxergarem aqui, né? Assim, mais ou menos, tá? Então, aqui também eu só vou ligar A e C. Ó, então ele vai ficar um retângulo com ABC, de frente eu enxergo esta linha inclinada, as demais estão acumuladas nos planos. De cima eu enxergo a B, a C tá acumulado, né? Imagina que o A tá em cima, o C tá lá embaixo. O C tá lá embaixo, o B tá lá em cima. E o AB, o AC na vista lateral é visível, o A tá acumulado aqui, o A tá perto, o B tá lá longe. E daí o B lá de longe vem aqui para o C que está aqui embaixo, mas bem mais perto do observador, certo?
Eu vou fazer até aqui, vou deixar que vocês terminem esse exercício, fazendo só o corte lá de trás, a rampa vai ser visível, vai ficar desse lado. O outro corte alinhado com B, ele vai ficar uma linha tracejada, porque eu não enxergo. E esse corte vai ficar linha grossa aqui, sempre respeitando as medidas de cada corte. Olhando de cima, este corte aqui vai ficar aqui, visível. Esse corte vai ficar aqui na frente, ele é visível. E esse aqui de cima vai ficar aqui 1 centímetro, com linha tracejada, porque ele não é visível quando eu olho de cima. E de lado, a única coisa que é visível é o corte ABC, os outros 3 serão tracejados. Esse aqui fica do lado aqui da frente, né? Porque quando eu olho de lado, isso aqui é frente, isso aqui é atrás. A rampinha vai ficar aqui, também tracejada. E o outro corte vai ficar aqui também tracejado. Sempre respeitando as medidas que eles têm. Lembrem que esse aqui, para passar para cá, eu posso fazer aquela reconstrução, que é prolongar essa linha para cá. Prolongar essa linha para cá. Opa, não apareceu a linha. Prolongar essa linha para cá. Eu posso reconstruir o sólido, lembram que a gente fez na aula passada, reconstrução. E daí medir a distância daqui para baixo, para saber a altura. Esse aqui também eu sei que ele vai para dentro, eu posso medir aqui. E esse corte ABC, eu também posso fazer a reconstrução do canto se eu quiser. Às vezes é mais fácil, porque eu não posso medir nas linhas inclinadas, nem nesta, né? Então, eu preciso localizar sempre os vértices a partir das linhas em 30 graus. Então, eu posso usar a referência dessa linha aqui, ó, daqui pra cá, para encontrar o A, B e o C. Então, eu já sei que desse vértice até o A tem aquela medida lá, esse vértice que caiu fora. Desse vértice pra cá tem a medida pra cá, desse vértice pra cá, aqui eu já sei que é na metade de cada uma das dimensões, mas se não for na metade eu tenho como reconstruir para usar ele como referência de medida, certo? Então, por hoje é isso, obrigada e bom trabalho.